estamos aqui então com o Felipe Paruti, a Bianca Pinheiro e o Yoshi Itse, pela ordem lançando Já Era, Alho Poró e eventos semi-apocalípticos Eduardo e Afonso. Bom, para apresentar os três, eu vou dar uma colada no que como eles se apresentaram nos livros, né? Vamos pegar aqui. Felipe Paruti é autor das HQs Apocalipse, por favor, e Autoajuda. Atualmente mora em Florianópolis com seu gato, Cheddar. Criou o alfabeto xânico com 12 anos para escrever os nomes das meninas que gostava nos cadernos da escola. Nenhuma delas jamais soube. Bom, se alguma delas está aqui hoje, tá sabendo a partir de agora. Felipe, o que você não contou aqui nessa sua apresentação? O que mais que a gente pode falar sobre essa figura ímpar chamada Felipe Paruti? Alô. E aí, boa noite, quer dizer, boa tarde, não sei. Eu acho que uma peculiaridade aí da minha pessoa é que eu sou formado em Direito. Eu sou um cara que é muito indeciso e inseguro e acabei na adolescência ali, achando que se eu fosse seguir alguma carreira artística, eu ia acabar ficando muito pobre. Então daí eu fui fazer Direito e aí eu vi que era uma tremenda roubada e terminei, né, porque eu fiquei naquelas 5 anos e meio ali pensando, será que eu vou, será que eu não vou? E larguei para fazer quadrinhos e agora estou fazendo. Tá rico? Não, na real, tô pobre, mas na verdade o lance é que ser pobre não é uma coisa tão assustadora. Bianca Pinheiro é quadrinista desde 2014, mora em Curitiba, cidade do frio. Lá pode ser encontrada em seu estado natural, coberta de roupas até a raiz dos cabelos. Ela não gosta muito de frio. Gosta de gato, sorvete, batata frita e de dormir. Descobriu recentemente que sua habilidade de encostar a sola do pé na bochecha não é comum, mas ainda não encontrou utilidade para o superpoder. Bom, você pode fazer uma demonstração disso, né? E também nos contar alguma coisa que não está relatada aqui nessa rápida biografia, Bianca. Você sabe que a gente escreve essas coisas para não serem lidas em público. É tipo pra ficar engraçadinho, uma pessoa lendo sozinha. Sim, eu consigo encostar a sola do pé na bochecha. Vocês querem que eu faça? Por favor. Atenção. Câmera, por favor. Todo mundo que tem o celular. Atenção. Estou esperta quanto o Felipe de tentar fazer uma faculdade que desse algum dinheiro. Então eu fiz design. Mas depois eu fiz uma pós em quadrinhos, pós-graduação em quadrinhos que existia aqui em Curitiba. E daí foi bem legal, porque eu conheci muita gente do meio e eles conseguiram me colocar em contato com gente. E foi no nosso ponto que me incentivou a começar a fazer quadrinhos de verdade. E é por isso que eu falo que em 2014 eu comecei a fazer. Me tornei quadrinista porque foi quando eu lancei o Berg, meu primeiro quadrinho. Bom, Yoshi Itse é de Curitiba, Paraná, e trabalha com quadrinhos desde 2010. É autor de Last RPG Fantasy, Batsuman e Mind Comics. Em 2017, tomou a importante decisão de deixar sua barba crescer, mas ainda não se acostumou com ela. Esse quadrinho acho que foi meio que o primeiro quadrinho longo que eu fiz sozinho, de forma independente, apesar de eu trabalhar desde 2010. E eu fiz a pós-graduação de quadrinho também, mas não junto com a Bianca, fiz uma turma antes, então a gente é semi-colega de pós. Fala um pouco desse making off, como é que foi os bastidores da sua criação, talvez um pouco da sua rotina no desenvolvimento deste livro. Surgiu de uma conversa assim com a minha namorada, que ela mora aqui e eu moro em Floripa, e ela me pediu para contar uma história e eu contei uma história meio que improvisada assim, e daí quando eu terminei eu pensei, caramba, isso ficou legal, tá ligado? Eu acho que dá pra escrever uma história em quadrinhos sobre isso. E eu pensei em fazer uma história curta, assim, porque afinal de contas foi uma historinha que eu contei em 5 minutos ali de conversa, 10 minutos, sei lá.
Então eu achei que ela poderia ser uma história bem curtinha. Só que eu, quando eu começo a pensar numa história, eu não consigo mais tirar ela da cabeça e ela começa a crescer assim na minha cabeça. E acabou que ela ficou gigantesca, assim. Eu meio que usei essa ideia dessa historinha, entre aspas, para falar de mais coisas. Assim. Eu gosto de, sei lá, criticar, gosto de pensar, assim, sabe, sobre as coisas, sobre a realidade, enfim. E aí, ao longo de 1 ano e meio, mais ou menos, foi mais ou menos meio ano pensando na história, escrevendo alguns textinhos, assim, porque eu não sou de escrever roteiro, normalmente eu pego e fico com a história na cabeça mesmo, penso mais no começo e no final, e aí depois eu já começo a fazer uns storyboards a lápis, né, num caderno A4, assim, que daí eu vou recheando assim o meio, né? Eu começo com o começo e o fim da história e eu sei mais ou menos o que rola no meio. E por isso, às vezes, por exemplo, esse livro, quando eu tive a ideia geral assim da história, eu achei que ela ia ficar com umas 250 páginas e ela tem 350. Então esse é o risco de escrever e, sei lá, utilizar dessa metodologia. Mas aí depois que eu faço esses storyboards, que eu vou fazendo e finalizando, eu passo a finalizar digitalmente, assim. Aliporó, agora deixa eu... Como é que a gente fala? Conta a história de 2 moças comprando Aliporó, ponto. Beleza. Até aí, tudo bem, né? Conta um pouquinho então, Bia, como é que foram os bastidores, tem uma coincidência aí com o processo do Felipe? O Aliporó, na verdade, foi o seguinte, foi uma loucura, na verdade, porque eu e o Greg, a gente passou o ano inteiro trabalhando num outro quadrinho nosso, que tem mais de 100 páginas. A gente já tinha feito 130 e poucas páginas, quando a gente descobriu que não ia conseguir lançar ele esse ano. E aí eu ia para a CCXP sem um livro novo. E aí eu não queria isso. E a história do Aliporó já estava na minha cabeça, eu ia fazer depois que terminasse o outro livro. Aí a gente só inverteu a ordem, a gente parou o outro livro no meio do caminho. Então ele foi feito muito rápido, a campanha do Catarse, tudo, desenhar ele inteiro, foi tudo feito muito rápido, assim, por conta disso, desse pouco tempo que eu tinha que estar pronto para a CCXP. Eu entendo perfeitamente o que o Felipe quer dizer quando ele diz que planeja o livro para ter poucas páginas e quando você vê ele está com muitas páginas. Claro que eu não cheguei no livro de 350 páginas, mas o Aliporó mesmo eu estava pensando em 30, assim. Aí depois ficou com 40 e no final das contas ficou com 56. Então, porque a gente vai aumentando. Exatamente igual o Felipe mesmo. Eu tenho o começo, tenho o fim e o meio está mais ou menos delineado. E conforme eu começo a trabalhar, ele vai crescendo. Até porque a gente está no estúdio agora, nós 4, o Ale está ali, o Greg e o Yoshi. A gente está num estúdio juntos. E aí, então a gente fica dando o nosso gibi um para o outro ler. E daí quando eu passei o Aliporó para eles, eles falaram, acho que podia estender um pouquinho mais esse pedaço. Daí é muito desesperador, porque tá chegando a CCXP, você quer que eu desenhe mais páginas. Mas aí desenhei mais, porque eu achei que ficou melhor também, a sugestão do pessoal. Então foi isso, ele foi feito bem na correria mesmo. Mas ele surgiu... também foi numa conversa. A gente estava voltando de um almoço, nós 4 também, e eles estavam comentando de brigar na escola. Que meninos, às vezes, quando são mais jovens, saem de suquinho e tal. Estavam, inclusive, interpretando as briguinhas de escola no meio da rua, assim, como que era. Assim, eu tava... Ou será que não tinha nada, tava tudo ali mentira. se peitandinho, assim. Dizendo assim que a gente fica se peitandinho. Assim. E aí eu fiquei pensando, caramba, as meninas não resolvem as coisas dessa maneira. Pelo menos na minha época, eu ouvi dizer que aparentemente tá na moda as meninas resolverem as coisas no soco. Mas na minha época não era assim, a gente sofria muito com coisas não resolvidas, mas não chegava e falava para outra, ou dava um soco, a gente ficava naquele passivo-agressivo, assim. Foi a partir daí, na verdade, que surgiu a história do Aliporó. Veio dessa ideia de que as meninas resolvem as coisas de uma maneira diferente dos meninos. Yoshi, conta pra gente aí do Eduardo e Afonso, como é que foi o processo de criação desse livro também. Foi lançado no CCXP, também teve Catarse.
Então, esse ano eu tive que rever muitas coisas na minha vida, e isso inclui a produção de quadrinhos e tal. E assim como a Bianca, eu produzi muita coisa esse ano que eu não publiquei e eu acho que nem vou publicar. São coisas de ideias que vinham do passado, assim, de anos anteriores e tal, que eu vinha pensando, acho que eu vou produzir isso agora e tal. E aí eu não estava feliz com aquilo, não estava gostando, apesar de ter feito muita coisa esse ano, eu não estava feliz porque aquilo não representava mais o que eu queria publicar. E aí, conversando isso com eles já lá no estúdio, eles ficaram falando, cara, faz uma coisa nova e faz uma coisa que você nunca fez antes e tal. E aí eu me toquei que uma coisa que eu nunca tinha feito antes era um quadrinho longo sozinho. E isso era meio nada a ver, porque eu faço quadrinhos desde 2010, sempre trabalho com grupo, ou sempre tirinha pra web, mas nunca um quadrinho longo, independente, sozinho. E aí, não sei se foi naquela mesma noite ou não, quando eu estava voltando para casa, eu imaginei 2 personagens e eles estavam indo para algum lugar e começaram a conversar, enquanto, enfim, na minha mente, assim, eu fui pensando nesse diálogo. Cheguei em casa e digitei o diálogo inteiro, assim, até o final da história, e esse foi o roteiro. Assim, eu não escrevi o que acontecia na cena, não descrevi os personagens, eles só existiam em diálogo. Você já tinha pensado, desculpa que eu não tenho introduzido, né, que é contar a história, então, de um menino e uma máquina de secar roupa, isso, não de lavar roupa. Uhum. Enfim... A primeira ideia era que era um robô. Era um rapaz e um robô. E aí o robô virou um micro-ondas e daí o micro-ondas virou uma secadora de roupa só porque sim. E aí depois eu estruturei melhor essa relação entre eles e tal. Mas a produção também foi diferente. E o jeito como eu fiz ele. Eu fiz o esboço do quadrinho inteiro de uma vez só, sem finalizar nenhuma página. Então eu fui com muita calma pensando no layout de cada página, no enquadramento de cada quadro e tal. E aí eu fazia acho que umas 2 a 3 páginas por dia, depende do momento da HQ, né, da sequência. E aí eu mostrava pra eles, né, lá no estúdio, e todo mundo dava uma opinião e tal. E aí nisso também o quadrinho acabou crescendo um pouco mais. E depois eu vim finalizando tudo, colocando cor e tal. E aí nisso também já mudei mais algumas coisinhas no meio. Mas foi legal produzir. Então vamos falar um pouquinho, já que vocês dois mencionaram, né, o Lagout, né, o estúdio, aí, selo, editorial. Enfim, explica um pouco a ideia.